A gente está fazendo a leitura, nesse momento, de um artigo chamado Psicoterapia sob Perspectiva Histórica, né? É o primeiro artigo do segundo ciclo das histórias das psicoterapias, de uma historiadora inglesa, né, das psicoterapias, que é a Sarah Marks, e ela faz um apanhado apresentando vários artigos de uma certa edição de revistas de ciências humanas. E aí ela vai discutir várias questões sobre historiadoras e historiadores da psicoterapia, e ela mencionou um ponto que ficou no último encontro, que para mim eu acho que era muito importante que a gente voltasse nele, por isso que eu propus o encontro de hoje, né? Ela faz uma discussão no artigo que ela fala sobre o uso do caso clínico numa perspectiva de geração de modelos da mente. Então, como que a gente precisa compreender a importância do uso do caso clínico para além de simplesmente exemplificar, apresentar ideias de como intervir, etc., mas, de fato, ele vai muito além disso, ele começa a ser utilizado para gerar modelos, protótipos de como pensar o nosso trabalho. E aí, numa perspectiva de uma certa contraposição a toda a discussão do pensamento por estatísticas, né, baseada em evidências no sentido estatístico do caso, que não é, de fato, uma contraposição de uma anulação, mas é de legitimar uma outra forma de raciocínio. Né? Então, foi nesse sentido eu fui procurar esse autor, que é o John Forrester. O John Forrester, ele faz um movimento que eu achei, assim, me deixou bem pensativo, assim, sabe? Depois eu acho que vale a pena ler. Não pretendo apresentar todo o artigo aqui, porque senão vou gastar todo o tempo. Eu, na verdade, quero situar a tese dele nesse artigo e ir para o caso Dora para trazer algumas questões para a gente pensar. Ou seja, como que o Freud, em 1900, ele estava gerando novos modelos, ele estava construindo um novo modelo com esse caso. E como, ao longo do tempo, quando a gente vai olhando para o caso, os modelos que a gente usa hoje já fazem a gente ter outras leituras também do mesmo caso. Né? Então, eu acho que esse ponto que me chamou a atenção. Mas, assim, o John Forrester, ele é um historiador e um filósofo da ciência e da medicina, então eu acho interessante, a gente precisa fazer um movimento, né, de filosofia da ciência, de pensar os modelos, as discussões no âmbito metacientífico. Eu até discuti isso no primeiro ciclo, quando o Marino Pérez Alvarez fala sobre isso. A gente não pode ficar só no estudo de abordagem teórica. Cada vez mais a gente tem que estudar a teoria técnica, mas a gente tem que dar um passo antes e olhar o campo filosófico, né, das decisões, das escolhas, das construções e tal. E o John Forrester, ele fala assim, o nome do artigo, em inglês, em português, seria Se P, então o quê? Pensando em casos. E esse se P, então o quê, é a lógica clássica aristotélica, ou seja, você tem uma lógica ou dedutiva ou indutiva. Se Sócrates é mortal, todo homem é imortal, então o quê? Então, Sócrates sendo homem, ele é mortal também. Enfim, confundi a lógica, eu falei errado, mas é nesse sentido. Se Sócrates é homem, todo homem é mortal, logo ele é mortal também. Pronto. Eu fiz uma troca. E essa troca também vira também um silogismo, se for pensar. Só que ele está dizendo assim, nem tudo é possível somente por esse raciocínio. Como que a gente vai pensar nos campos que trabalham com a sabedoria prática? A gente não está mais no campo científico, no sentido de produção de conhecimento e de saber. E aí ele começa a fazer um desenvolvimento da noção de pensar por meio de casos. Ou seja, se ao longo do tempo, principalmente, esse texto é de 1990 e poucos, se ao longo do tempo as estatísticas começam a ocupar o lugar do pensamento médico, né, e aí a estatística ela passa a oferecer um saber exterior ao médico, como fazer para trabalhar no contexto da clínica, que você, na verdade, está trabalhando com a sabedoria muito mais prática, você tem que tomar decisões, você tem que se posicionar, e ele fala, não é só a clínica, o direito também passa por isso, a ética também passa por isso, a igreja também passa por isso, ou seja, a partir do momento que você começa a pensar em problemas contextuais e não mais problemas universais, você está no âmbito das contingências, do cotidiano das decisões, dos acontecimentos e processos, isso começa a trazer muitos dilemas. Então, ele vai fazendo um confronto entre pensamento universalizante, que vem da ciência, dos saberes, as nossas categorias diagnósticas, e aí toda forma de psicoterapia tem as suas categorias diagnósticas, se ela se apropria ou não das do DSM, são outras histórias, mas cada um vai construindo as suas, mas quando você vai para a prática, você começa a acessar um conjunto de novas questões que esse saber universalizante não dá conta, e aí começa o limite
contingente da questão. Então, ele vai desdobrar 3 tipos de discussões que são assim, ele vai voltar na história da medicina, como que ao longo do tempo a medicina foi construindo, em especial naquele contexto do Freud mesmo, no final do século XVIII, final do século isso, 18 para o começo do 19, né, 1800 e pouco para 1900, como que a medicina estava construindo a noção de estudo de caso, de exame clínico, dos dossiês sobre os pacientes, né, então ele usa o Foucault para se apropriar disso, a noção de biopoder vai acontecendo, ou seja, começa a raciocinar em cima da vida da pessoa, para poder então tomar decisões sobre o que fazer com ela. Um segundo ponto, ele vai falando como que ao longo do século passado, o direito também foi construindo formas de como ensinar o direito positivo para os alunos, e aí não é só simplesmente, acho que a Thaisa pode ajudar a gente se ela quiser também depois, mas assim, não é simplesmente você decorar a lei, porque a lei ela é universal, ela está ali como algo para todos, mas quando você começa a acessar o caso, você entra em um conjunto de dilemas morais e éticos que exige outros tipos de raciocínios. Então, o direito foi construindo uma forma de estudo de caso também como forma pedagógica de aprendizado, para minimamente favorecer que os alunos entrassem em debates para reconstruir os raciocínios sobre aqueles casos. Ou seja, sempre que a gente está diante de uma questão prática, a lei está lá como universal para tudo, para todo mundo. Só que você não consegue aplicar a lei como se ela fosse uma tábua que bate em cima e está decidida. Na verdade, você entra em um conjunto de processos decisórios. É nessa hora que o raciocínio universalizante começa a dar problemas, né? E ele vai falando de outras questões no sentido de legitimar o trabalho do estudo de caso como um caminho importante. Ou seja, na medida em que ele serve não somente para... como é que eu posso colocar assim? Não é somente no sentido de explicar ou explicitar, mas é no sentido de que ele possa servir como um protótipo para que a gente possa raciocinar um conjunto de outros processos. E aí a noção de protótipo, ela se conecta à discussão dos últimos artigos que a gente teve, ou seja, ele fala assim, a gente pensa muito mais por analogias que por meio de pensamentos universais. A gente vai fazendo analogias. Então, o protótipo eu penso o caso entendendo os elementos que ele tem, seus dilemas, seus conflitos, os raciocínios que a gente constrói em torno dele, e ele passa a ser, em forma de analogia, por aproximação e diferença, comparado aos outros que a gente tem. Nesse sentido, não se trata de eu decorar todas as estruturas, todos os diagnósticos, mas eu entender um protótipo de funcionamento de caso. E aí, essa ideia que o caso nos ajudaria. Não é, como é que se diz? Não é a gente estudar o caso no sentido do caso dizer o que a gente tem que fazer. É estudar o caso no sentido de construir para a gente uma estrutura em relação à qual a gente está o tempo todo levantando novas questões, discutindo, criando novos modelos para pensar. Esse eu acho que é um ponto muito valioso, assim, do que ele traz. Acho que é um artigo para a gente futuramente poder inserir no ciclo de estudos, assim, né? E aí tem um ponto que ele traz, só para finalizar aí para o caso, que é assim, deixa eu ver se eu acho aqui, faço nas minhas anotações, que ele fala assim, muito mais do que buscar princípios universais de como agir, qual seria o jeito certo de agir, é muito mais buscar reconhecer o que é intolerável nas construções que a gente tem. E aí, intolerável, eu vou entendendo como os limites, os dilemas, os problemas, ou seja, na medida em que a gente constrói casos que nos permitem acessar não o que exatamente funciona bem, o que é universal, o que é bonito, o que é perfeito, mas a gente entender os pontos problemáticos, dilemáticos dele, portanto, o que é intolerável, o que nos coloca muitas questões, isso vai fazendo com que a gente possa elaborar os desafios com os quais a gente trabalha. Então, muito mais do que a gente aprender o caso que deu certo, é a gente aprender onde eles erram, para que a gente, no momento que estiver diante desse trabalho, a gente possa estar um pouco mais advertido e advertida das possíveis possibilidades de erro. Eu acho que esse é um ponto, assim, eu lembro muito de colegas da TCC, inclusive,
falando sobre, por exemplo, quando a gente vai estudar o caso, pega lá um dos casos de Beck, né, em um dos manuais, e vai para a clínica, você chega lá e não encontra nada disso. E aí você está lidando com todos os dilemas que a clínica traz, porque o caso, da forma como ele é apresentado, ele é perfeito. Então, ele não traz para você os conflitos, né? Eu acho que essa é a sacada da discussão do John Forster, assim, como que a gente pode construir um estudo de caso não baseado necessariamente ou somente no que é eficaz, no que dá certo, no que é bonito, etc., mas exatamente no que é dilemático, no que nos desafia, no que a gente escorrega, porque na medida em que eu acesso isso, eu estou com isso na minha forma de raciocinar. Entende? Faz sentido? Assim, acho que esse é o ponto.